chat. Só um minutinho. Pronto, já coloquei aqui no celular, no chat, a aula já está gravando. Vamos iniciar então a nossa aula, né? Nossa aula do dia 13. Então, só para lembrar aí, pessoal, sigam aí no atendimento, né? Tudo que a gente já fala aí. Acredito que vocês já tenham visto, mas já foi liberada lá as vistas das provas, né? Do relatório também. Então, já está tudo liberado. Nossa prova foi na terça-feira passada, né? Acho que foi sexta. Sexta-feira já estava já tudo corrigido, tudo já pontuado para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Tem um vídeo também que eu lancei hoje, como prometido, lá no SIGA com a resolução da prova, né? Então, tem parte a parte da resolução. Ai, peraí. Saiu aqui. Um minutinho. Saiu aqui. Então, tem parte a parte lá da resolução, tá? Da nossa prova, para que não fique nenhuma dúvida, para que a gente siga aí no processo transparente aí de avaliação, né? O mais transparente possível. Gostei das notas, mas não relaxem para a segunda unidade. Vocês já viram na aula passada que essa segunda unidade é mais puxadinha, então não relaxem, não partam aí do pressuposto de que minha nota na primeira unidade foi boa, vou relaxar. Não, gente, não faça isso, porque é aí que está o golpe, viu? Fica a dica aí. Então, na aula passada falamos das leis básicas, né, dos sistemas, deixa eu botar aqui o apontador. Falamos do teorema de transporte de Reynolds, eu vou reforçar esse teorema de transporte de Reynolds e hoje vamos falar da conservação da massa. O objetivo é que a gente faça aí exercícios hoje, né? Vamos fazer aí valendo os extras, para ele já não consegue ver a prova no multiprova. Mais alguém não conseguiu ver a prova no multiprova? Ou tô... Você entrou agora, ou tô... Será que você entrou na hora em que eu tinha... Você também não consegue, Noemi, ver a prova no multiprova, é isso? Mas está liberado, gente. Peraí, que eu vou até fazer isso aqui ao vivo. Ao vivo é a cores. Não, minha filha, não, multiprova... Está liberado já para todo mundo. Mais alguém está sem acesso à vista da prova? Quem conseguiu? Quem conseguiu, compartilha aí. Vou só confirmar aqui, estão todas liberadas. Oi, Gabriel, boa noite. Provas. 3. Era mesmo, deixa eu ver aí agora. Acho que na hora que eu deslancei, tipo, eu estava liberada a nota, eu tinha tirado a liberação e agora já coloquei de novo, ó, já está ativada. É só apertar aqui, desativa. Pronto, beleza. Resolvido. Pronto. Olha técnica, gente, a tecnologia às vezes. Eu fui corrigir uma nota, né? E aí eu acho que na hora que eu liberei de novo, não tinha liberado aí a vista, mas agora foi. Qualquer dúvida, siga à disposição. Então, vamos continuar nosso conteúdo, só para reforçar, a avaliação 2 vai ser igual à avaliação 1, né? O mesmo escopo aí. Vou começar com a revisão da aula passada. Na aula passada falamos das leis básicas e hoje a gente vai tratar, né, da conservação da massa. Nas próximas aulas vamos dar sequência, né, para que a gente chegue aí faça a nossa análise integral por meio do teorema de transporte de Reynolds e chegue na nossa equação básica da continuidade. E a lei da conservação da massa, ela nos diz, né, que o sistema ele vai ser constituído de uma quantidade de massa fixa e identificável, né? Então, essa quantidade de matéria é a mesma em todos os instantes do tempo, ou seja, não vai haver aí uma variação da massa ao longo do tempo no sistema. E para a gente analisar essa massa aí ao longo do sistema, a gente pode utilizar um método, né, lagrangiano, que é a integral da massa e o infinitesimal de massa aqui ao longo do sistema,
ou o método euleriano, né, que é integral no volume da massa vezes dV. Né? Então, a gente vai usar agora nessa primeira parte da unidade 2, essa análise, né, integral, essa visão com o método euleriano, analisando o volume de controle. E o teorema de transporte de Reynolds nos dará esse suporte. Então, a gente vai pegar aquele teorema, né, que a gente viu na aula passada, que eu até regravei a aula e coloquei lá para que eu pudesse explanar aqueles pontos que vocês mais tiveram dúvida na dedução. Viu, Flávio? Não sei se você conseguiu ver, Flávio chegou aí agora, né? Aquela questão da superfície de controle, a questão do sistema, a questão do que era o volume de controle região 1 e 2. Então, eu gravei a aula novamente, explicando direitinho o que era aqueles pontos, justamente para não ficar dúvida, porque o que Reynolds fez foi essa ligação entre o sistema e o volume de controle, né? O volume de controle, que é essa região arbitrária aqui, né? Então, a gente vai ter o volume de controle, toda essa região pontilhada, e aí, respondendo aquela dúvida que você estava, professora, mas o que é essa superfície de controle? Então, quando a gente pensa aqui na entrada, nessa região 1, essa região 1 tem uma superfície de controle, né? O meu sistema é turbular, meu conduto aqui é circular, então a gente vai ter uma superfície de controle, vai ter aqui uma área, por isso que a gente trabalha com aquele elemento de área sempre apontando para fora. Então, aqui também eu vou ter outra superfície de controle 3, né? Outra área aqui, 3 aqui, circular, né? Apontando para fora. Aqui na nossa região 2, a gente vai ter outra superfície de controle, né? Com o elemento área apontando para fora, né? Que é aquela superfície que o fluido, né? Vai atravessar o volume de controle e vai fazer parte somente do sistema. Tranquilo? Eu vou mostrar também aqui outras imagens. E aí o teorema de transporte, ele faz uma consideração aqui no tempo zero, né, onde o sistema vai coincidir com a superfície, o sistema vai coincidir com o volume de controle, né, e no tempo zero mais ΔT, quando o fluido se desloca, e aí ele vai fazer parte dessa região 2 e 3. Né, a região 2 e 3 é do sistema, a região 2 coincide volume de controle com o sistema, e a região 1 aqui é apenas a região do volume de controle, que não contém mais fluido a partir do momento que esse fluido se movimenta no T0 mais ΔT. Eu mostrei também essa imagem, né, que é num conduto circular, então se a gente pensar aqui que essa região pontilhada, se a gente observar que a gente tem o nosso volume de controle, tá? E aqui, já considerando no instante T0 mais ΔT, o meu fluido, né, se deslocou, está escoando, e a nossa região 3 é a região pertencente apenas ao sistema, fora do volume de controle. E a minha região 2 é a região do volume de controle que está sem fluido. Então, o que seria essa superfície de controle? Justamente essa região cinza aqui, ó. Essa região cinza, né, onde a área que vai apontar sempre para fora, eu tenho uma superfície de controle aqui, né, onde a minha área vai apontar sempre para fora, e a gente vai fazer essa análise aqui do vetor velocidade e desse vetor aqui, a área, de um elemento de área que sempre vai apontar para fora dessa superfície de controle. Né? Se for, os dois estiverem no mesmo sentido, né, a gente vai ter aí o cosseno aí de 180 positivo, se tiver em sentido contrário, ele vai ser negativo. Tudo bem? Me falem aí, por favor. Isso, uma revisãozinha, Flávia. Uma revisãozinha aí do Teorema de Transporte de Reynolds. E aí fizemos parte a parte, tá? Dessa região 1 aqui, não a região 1, esse termo 1, né? Não vou falar região 1. Esse termo 1 significa o acúmulo, né, dentro do volume de controle, né, a derivada da integral no volume de controle ao longo do tempo, a propriedade extensiva, massa, dV. Né? E aqui, partindo daquelas considerações do sinal, para a região 3 esse sinal é positivo, para a região 1 esse sinal é negativo, e são esses outros dois termos aqui, que vai significar a taxa de fluxo. Né? Como é que ocorrem os fluxos nessa superfície?
né? Então, se ele sai da região 1, né, não na região 1 era parte do volume de controle, para a região 3, que é a minha saída do volume de controle. Então, o teorema de transporte de Reynolds final, né, ele vai significar que a taxa de variação da propriedade ao longo do tempo no sistema é igual, né, à quantidade total dessa propriedade contida no volume de controle, né, ou seja, a taxa aí de variação com o tempo dessa propriedade no volume de controle, mais os fluxos desta propriedade, né, através daquela área da superfície de controle, né, ou seja, os fluxos líquidos naquela superfície de controle, né, o que sai aí, o que entra e o que sai do meu volume de controle, que é a minha região arbitrária. E aí a gente vai pegar esse teorema de transporte de Reynolds e vai aplicar, né, a nossa equação para chegar na nossa equação da continuidade. A gente vai falar da conservação da massa. E o que é que diz a conservação da massa? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente já viu, tanto na aula passada como no início dessa aula, que eu não tenho variação de massa ao longo do sistema, isso é igual a zero. Né? Vou voltar aqui para o teorema de transporte de Reynolds. Isso aqui é igual a zero. Mas quem é essa minha propriedade que a gente vai analisar quando olhamos, então, para essa equação da continuidade? Quem é essa propriedade aqui intensiva? A propriedade intensiva, ela é a extensiva, ela é a intensiva dividido pela massa. Então, essa minha propriedade extensiva vai ser a minha massa, que é a propriedade intensiva, dividido pela massa. Isso vai dar 1. Vou substituir aqui. Eu já sei que isso é 0, né? Então, como é que vai ficar? Né? Aqui foi 1. Eu preciso estar colocando aqui na nossa equação da continuidade. Então, essa é a nossa equação da continuidade. A derivada ao longo do tempo dessa integral no volume de controle massa dV, mais a integral na superfície de controle massa VdA. Podem falar se não entender alguma coisa, tá, gente? Estou com o chat aqui, ó, também. Ô, professora, a variação no DNDT foi 0 porque não varia a massa no sistema, é isso? Porque sim, eu não tenho variação da massa, essa minha propriedade aqui não é massa, ela não é fixa, é identificável, eu não perco nada para a vizinhança. Entendi. Era só isso mesmo. Eu posso trocar lá para o outro lado, isso vai variar o sinal. Tá? Então, é isso aqui que a gente vai levar para resolver os nossos problemas. Já podíamos até ir, mas eu vou falar de alguns casos especiais aqui, para a gente já se preparar, a depender do problema que a gente estiver resolvendo. Aqui vai significar a taxa de variação da massa dentro do volume de controle, né? Que a gente fala de acúmulo, né? Pode ter um aumento ou uma diminuição, vou dar um exemplo já. Ou o fluxo, e isso aqui significa o fluxo de massa, né? As entradas e as saídas por essa superfície de controle. Então, eu vou mostrar um desenho aqui. Eu só lembrando, esse volume de controle, a gente vai ter que arbitrar ele dentro de um sistema. Né? Mas se a gente pensar aqui nesse reservatório, onde o nosso volume de controle é essa região pontilhada, quem vai ser a nossa superfície de controle? Então, aqui na entrada eu tenho uma superfície de controle. Eu vou pintar ela todinha aqui de vermelha. Tá? Esse aqui a gente estivesse atravessando. Se a gente estiver falando... Vou beber esse resto de café aqui. Eita, que estava gelado. Se a gente estiver falando do tanque, ó, então vamos pensar que isso aqui fosse... Olha aí para a tela. Para o tanque. Então, a gente vai ter um... Gente, estava gelado o café. Só vocês não fazendo tomar café gelado. Então, ó, eu tenho uma superfície de controle aqui que o fluido vai atravessar. Então, vamos pensar que essa aqui é a parte superior aqui do tanque. Então, vocês enxergam essa superfície de controle aqui, ó, toda, né? Claro, se a gente for pensar que eu tenho toda uma superfície de controle. Ai, peraí, que agora eu vou beber água, que eu estou vendo. E aqui na canalização, aqui na saída,
a gente vai ter outra superfície de controle. Eu uso até o final da aula. E aí a gente vai ter, né, a área sempre aponta para fora, gente, sempre a área vai apontar para fora. E a gente vai analisar o nosso vetor velocidade. Está enchendo nesse sentido, está saindo nesse sentido. Então, lembrem, aí no mesmo sentido vai estar positivo, sentido oposto vai ser negativo. Então, na entrada sempre ele vai ser negativo, na saída sempre positivo. O teacher. A superfície de controle de entrada não deveria ser também miudinha, não? Que nem aquele lugar onde está entrando ali água. Mas o meu volume de controle está aqui, olha. Certo? Meu volume de controle está aqui. Tudo bem, se você colocasse seu volume... Fala. O que eu tinha... Você está falando que eu colocar a superfície de controle aqui. Não, o volume de controle, assim, eu acredito. Não, eu acredito que o volume de controle seja isso, mas eu pensei assim, da mesma forma que a superfície de controle que sai ali o fluido, que é aquele pequenininho, deveria ser aqui, então, a superfície de controle que entra também miudinho, aí nessa tampa, uma áreazinha miudinha nessa tampa daí de cima, entendeu? Foi isso que eu pensei. Na verdade, a gente vai ver que os fluxos eles vão ser o mesmo. O fluxo que passar por aqui vai ser o fluxo aqui, certo? Não tem problema. Você pensa assim, os fluxos eles vão ser os mesmos. A gente vai falar já sobre isso. Mas é na região de entrada, né, no volume de controle. Minha região de entrada do volume de controle é toda essa região aqui. Uhum. E aí, só vai haver acúmulo no interior desse reservatório se o meu fluxo de entrada for maior do que o fluxo de saída. Né? Se contrário, se o meu fluxo de saída for maior do que o fluxo de entrada, eu vou ter uma redução, uma diminuição dessa quantidade aqui de fluido dentro do volume de controle. Né? Que é justamente essa taxa de variação aqui ao longo do volume de controle. E aí, quais são esses casos especiais? Nesse caso, para aquela segunda situação, se essa redução for muito, né, aí vai chegar a hora que ele vai esvaziar. Depende, porque se ele for constante, não, né, ele vai se manter ali, né, sempre, isso mesmo. É isso, eu estou falando assim, ao longo do tempo ocorrer essa variação, porque é o que nos diz esse primeiro termo. Né, se ao longo do tempo ocorrer essa variação no volume de controle. Nesse caso, professora, se a saída tivesse um volume maior de saída do que de entrada, na verdade não ia secar, né? Ia chegar um momento que vamos dizer assim, quando secasse o tonel aí d'água, na verdade ele ia ficar com o fluxo de saída igual ao de entrada, né? Na verdade, foi o que eu falei com o José, né? Se tiver, por exemplo, aquelas situações onde em um determinado tempo o volume diminui, a vazão diminui, há essa variação dentro do tanque, né? Mas se a minha entrada for muito menor do que a saída, vai chegar uma hora que o fluido que estiver caindo, ele já vai saindo, né? Não vou ter, né, nenhum acúmulo. Vai ter uma redução no fluxo de saída, né? De saída. Né? Acaba que em algum momento isso vai ser determinado vamos supor, pela área, né? Então a área não vai variar, então aquilo ali vai se manter constante. O que vai determinar ali, por exemplo, a velocidade de entrada, né? A velocidade de entrada que você vai poder ali, ou também a de saída se você tiver válvulas, né? Casos especiais. Então, o primeiro caso, para fluidos incompressíveis. Quando eu falo de fluidos incompressíveis, significa que eu tenho uma massa específica constante. Se eu tenho uma massa específica constante, olha, isso sai aqui a nossa integral, né? Então, se eu passar para o outro lado, eu vou ficar com a divisão das massas, olha. Essa massa específica vai embora da nossa equação da continuidade. E a gente tem aí, então, apenas a variação do volume ao longo do tempo, mais a integral nessa superfície de controle VDA, igual a zero. Mas tem uma outra consideração que é bem importante a gente trazer aqui para a equação da continuidade, é que o volume de controle ele não se deforma. Se ele tiver um tamanho, uma forma fixa, né, esse volume de controle aqui é constante. Então, a gente tem apenas a soma aí dos fluxos,
na superfície de controle, né? O fluxo de entrada e o fluxo de saída dessa superfície de controle igual a zero. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que a vazão volumétrica. A vazão volumétrica é integral de VDA. Né? Então, a gente tem aqui a vazão volumétrica, metro cúbico por segundo, né? Litro por segundo, onde a dimensão vai ser comprimento ao cubo dividido por tempo. A gente vai falar do fluxo, isso é o fluxo volumétrico, a gente vai falar também de outros fluxos, mas já lembre desse, que é o primeiro aí, que é um dos que a gente mais usa. O volume de controle ele não se deforma, ele é constante. Né? Então, eu não tenho variação do volume de controle, isso aqui não é o nosso volume, ao longo do tempo. Eu só vou analisar o que vai passar por ele. Tá? Ele não vai mudar, ele não vai se deslocar. Lembre que ele é fixo e indeformável. Sim. Ó, foi embora aqui. Ó, se essa minha massa específica aqui, ó, sai da integral. Eu não tenho... V volume, não é velocidade aí não, né? Volume. Volume. Tranquilo? Esse risquinho no V é só para identificar que não é velocidade, é? É. O volume infinitesimal do volume de controle. Tem o nome, né? Só tem que agora para lembrar todos, os nomes todos aí desses símbolos, amém. Mas não do volume de controle, o volume aí infinitesimal. Tá? Então, isso aqui é o fluxo volumétrico. E aí, o que é esse fluxo? Onde é que ocorrem esses fluxos? Eles não ocorrem na superfície de controle? Ó, nessa superfície de controle aqui, exemplificada por uma olhada no café frio. Então, esse fluxo na entrada, ele vai ser negativo. Então, se eu colocar o sinal aqui negativo, ó. Mais o fluxo de saída, que é positivo, é igual a zero. Então, se eu passo para o outro lado, a gente está dizendo que, ó, se eu passar isso aqui para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, a gente está dizendo que a integral de VDA na entrada é igual à integral de VDA na saída. Ou seja, gente, a gente está falando de movimento de massa de fluido. Tudo que entrar vai sair do volume de controle. Serve aí para um escoamento incompressível, né? Com a vazão de entrada, então, deve ser igual à vazão de saída. Ó, não há variação de massa. Sim. E aí, o que é a velocidade média? Tem como a gente calcular essa velocidade média por meio da vazão? Sim, vazão é a velocidade média vezes a área. Então, se eu isolar aqui a velocidade média, né, vou substituir aqui, ó, vazão é a integral de VDA, substituo aqui. Então, a gente vai ter aí de que essa velocidade média também pode ser encontrada por meio da integral de VDA pela área. A gente vai usar também isso aqui mais para frente, quando a gente quiser encontrar a velocidade média. Se a gente tiver uma função aí dessa velocidade atravessando uma determinada área ao longo aí do escoamento. Quem é o V barra é a velocidade e o V com a seta, vetor, é quem? Aqui é a velocidade média. A velocidade média. E o outro V com a seta? É escalar, né? VDA, que é um produto escalar. Ah. A gente vai fazer essa integral da velocidade em áreas infinitesimais daquela superfície de controle. Se o fluido é compressível, significa dizer que essa massa específica pode variar em X, Y e Z ao longo do tempo, né? Então,
A gente vai trazer a mesma consideração, o volume de controle é indeformável, e aqui a minha massa específica ela já não mais vai, né, ser excluída no nosso termo. É quando a gente tem o fluxo máximo, né, massa vezes velocidade vezes a área integral nessa superfície de controle, é o que a gente chama de vazão mássica, o fluxo mássico. Eu já vou mostrar essas unidades, nessas dimensões aí, unidades para cada fluxo. Né? Quanto de massa atravessa uma determinada área ao longo do tempo. Se o escoamento for uniforme, é outra coisa também que a gente precisa observar, né? Se essa velocidade é constante ao longo daquela seção transversal, né, que ele vai ultrapassar, a gente vai dizer que essa velocidade é uniforme. E se a velocidade é uniforme, né, a gente não vai precisar realizar essa integração aí para cada perfil de velocidade. A gente pode simplesmente realizar a multiplicação aí da massa, velocidade e área. Então, observe que a gente falou, escoamento uniforme, fluido compressível, fluido incompressível, sempre considerando aí que o volume de controle ele é fixo e indeformável. Então, o nosso volume de controle ele não vai, né, em termos de massa, né, analisando a massa que atravessa aquele volume de controle, ele não sofre nenhum tipo de deformação. Como eu falei dos fluxos, ó, só para a gente fixar essa parte de unidades, né? Então, a gente vai ter o fluxo volumétrico, geralmente eu represento por QV, né? Velocidade vezes área, então, a nossa unidade aqui principal, metros cúbicos por segundo. Né? QM, então, vai ser a fluxo volumétrico. Às vezes, pessoal, às vezes não. Nos livros, vocês vão ver aqui o M com a bolinha aqui representando o fluxo máximo. Não é fluxo máximo, não. Por favor, é fluxo máximo. Que é a massa vezes a velocidade vezes a área. Então, a gente vai ter quilograma por segundo. E é comum também, né? Tem algumas pessoas que vê o fluxo em peso. Né? Simplesmente a gente está considerando o peso específico do fluido vezes a velocidade vezes a área. Aí deve ter um aluno que me perguntou na aula, professora, mas quando é que a gente usa esse fluxo em peso? Né? Professora, não tem quando a gente usa, né? Para qualquer fluido, eu posso encontrar o fluxo volumétrico. Se eu multiplico pela massa específica do fluido, eu tenho o fluxo máximo. Se eu multiplico pelo peso específico do fluido, eu vou ter o fluxo em peso. Né? Claro que se a gente estiver falando de um fluxo de fluido incompressível, essa massa não vai variar. Então, é mais usual se trabalhar com fluxo volumétrico. Se eu estou trabalhando com um fluido que pode ter uma variação da massa de um ponto para o outro, né, onde ao longo do tubo teve uma variação de pressão, então a massa específica varia, é mais comum a gente trabalhar, então, com fluxo mássico ou com fluxo em peso, porque leva em consideração a massa específica do fluido. Professora, no caso do. Fazendo só uma pausa aí rapidinho. Naqueles casos de, por exemplo, dos geradores eólicos, que o fluxo do vento bate na pá e faz ela girar. Ali ocorre uma desaceleração do fluido do ar, né? Assim, aquela desaceleração ela é transferida para o movimento do eixo lá, da pá. Eu poderia utilizar esse tipo de medida, fluxo de peso, Newton por segundo, para saber a quantidade de força que está sendo aplicada pelo fluido do vento? Na verdade, você é bem complicado, porque a gente está falando de fluxo em peso em uma determinada área, né? Você não limita aquilo ali. Ali você está falando de aerodinâmica, o escoamento, né, não limitado, não externo. Então, você vai calcular ali, né, a força de arrasto gerada pelo fluido naquela pá, naquela hélice. Ah, tá, entendi. A não ser que eu imaginasse um volume de controle ao redor das pás, poderia ser, né? Um volume de controle. O que acontece ali, Flávio, você calcula tipo a velocidade, o ângulo de ataque, né, daquela velocidade naquela pá para calcular a força. Aí você vai estar encontrando força em Newton, certo? Ah, bom, tá certo. Não mistura. Eu ainda não vi o vídeo do e-mail que você me mandou, mas vou ver. Deve ser alguma coisa relacionada a isso, pelo visto. Mas acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Fluxo em peso, escoamento, né? O fluido delimitado por uma determinada área, ele está atravessando uma área.
né? Quando você tem essa situação que você está falando, você tem o fluido em contato com o objeto, que faz com que ele rotacione, porque gerou uma força de arrasto, contém as forças de sustentação também ali envolvida, formato da pá, da hélice, certo? Mas nesse caso, eu poderia ter, no exemplo que a gente está estudando, eu poderia ter um tubo que dentro dele tivesse, por exemplo, uma S rotativa. E que o fluido vai passar por ela e vai desacelerar, por exemplo. Existiria essa possibilidade, né? Sim, sim. Poderia. Não consegui configurar muito bem na minha cabeça, não, mas poderia. Você vai ter fluxo em massa na tubulação que vai atingir as pás, as hélices. Não é mais ou menos o que acontece na hidrelétrica? A turbina. Eita, tirou a palavra da minha boca. Você tem uma transformação ali de energia de movimento, né, devido à velocidade, que o fluido tem um determinado fluxo ao longo daquela canalização, que vai transformar aquela energia de movimento em energia elétrica lá com a conversão. E aplicando essa equação aí da continuidade, isso serve também, gente, para várias entradas, várias saídas, tá? Então, fluxo de entrada vai ser igual ao somatório dos fluxos de saída. Se eu mudo a área, o que vai alterar vai ser a velocidade, mas o fluxo é o mesmo. Se eu diminuo a área, a velocidade aumenta, né? Mas o fluxo dessa região é igual ao fluxo dessa. Se eu aumento a área, minha velocidade diminui, né? Mas o meu fluxo ele é constante. Por isso que o nome é equação da continuidade. Né? Lembrem disso, porque no decorrer aí a gente tende a fazer essas comparações com velocidade, misturar fluxo com velocidade. Quando a gente chegar também na equação de Bernoulli, a gente vai entender essa influência dessas energias, cinética, potencial e de pressão, no escoamento do fluido. Né? A gente tira aqui mais umas 2 aulas. Mas essa é a nossa primeira equação. Vamos fazer um exercício, tá? Esse é o primeiro, é simples, fácil. O primeiro e o segundo é bem tranquilinho, para a gente fazer um também aí mais complexo, tá? Vamos aproveitar aqui o nosso tempo. Vamos fazer os 2 primeiros, eu fiz um extra aí na T3, vou fazer aqui também. Então, vamos fazer os 2 primeiros aí para cada exercício. Lápis, caneta, calculadora em mãos, para a gente trabalhar essas questões. Dúvidas, pessoal? Perguntem, né? Façam aí, vamos fazendo junto, porque às vezes, quando eu faço, mas que fácil, né? E aí, quando vocês vão fazer, já tem a lista lá desse assunto e do próximo, a lista já está lá, então já dá para vocês começarem a treinar, por favor, não atrasem, não se atrasem. E vamos lá. O trecho de redução em um tubo de água tem um diâmetro de entrada de 50 milímetros e o de saída de 30 milímetros. Se a velocidade, então aqui o trecho de entrada, trecho de saída. A velocidade de entrada é de 2,5. A velocidade de entrada é 2,5 e ele pede que a gente determine a velocidade de saída. Então, vamos pegar a nossa equação da conservação da massa. Né? Então, a gente já sabe que esse termo aqui, ó o volume de controle aqui, pontilhado, fixo, identificável e indeformável. A soma dos fluxos aí tem que ser igual a 0. Mas como ele está falando de um fluido incompressível, né? Vamos pesar aqui essa massa específica e encontrar o fluxo volumétrico ao longo dessa superfície de controle. Onde está essa superfície de controle? Eu tenho uma superfície de controle aqui e tenho uma superfície de controle aqui na saída. O desenho fica meio estranho assim, né, gente? 2D, mas lembre da caneca. Então, observe que a velocidade é a seta azul, dA da região de entrada aponta para fora, né? Então, a gente vai ter o sinal negativo. Então, o fluxo na superfície de controle de entrada, né? Menos a integral VDA. Na saída está no mesmo sentido, positivo, integral na superfície de controle da saída, VDA igual a 0. A velocidade, ela é uniforme, ele não está falando que é uma variação dessa velocidade na entrada. Então, a velocidade é uniforme. Lembra, então, sempre que a gente vai falando de velocidade uniforme aí, a gente não vai precisar trabalhar com a integração. A gente pode simplesmente fazer VDA
entrada mais VDA saída, um produto escalar igual a zero. Vamos lá. Vamos fazendo. Quero valores, quero valores. Já estou aqui para anotar nomes e sobrenomes. Vocês viram que estava somado lá os extras nas notas? Vocês já viram também no CIGA. Aí, José Saldanha, já foi rápido agora. Sim. Era a resposta rápida, assim, da questão também, José. Vamos. Deixa eu ver mais quem tá aqui na aula. A turma tá ficando pequenininha cada dia mais. André também, vamos participando. Gabriel, José Oliveira, Maria Antunes, os Mateus aí, Vasconcelos Matos, Noemi, Uto, Saulo, Sábio. Como são essas outras turmas de vocês? Muita gente? Me contem aí. Vixe Maria, Flávio, quanto resultado foi esse? Essa minha turma é tão pequenininha que eu sei de estranha. Vocês coloquem a unidade e outro, vai perder o extra por causa da unidade. Cadê José botou ali? Eu ia perguntar já se era gravidade, José. 12,5. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, né, menos V vezes AE, igual a menos vai ficar tudo aí mais. Então, a gente vai achar essa velocidade de saída de 6,9444444. Deixa eu ver aqui. Então, já foi Flávio. E outro. Facinho, né? Vamos para as próximas. Nesse caso aí, a gente só foi, assim, vamos dizer assim, relativamente fácil por ter tirado a integral, porque ele deu já a velocidade média, não é isso, professor? Isso. Senão a gente teria uma função da velocidade, como a gente vai fazer uma questão aqui, para poder integrar, certo, Flávio? Para poder chegar nesses valores. A gente chega a precisar achar a função? Não, eu sempre dou essa função. Como a gente fez na primeira unidade, né? Não, é demais, calma. Vai complicar o negócio aí. Vamos fazer essa questão. Essa questão também é legal. É simples ainda, mas é porque eu quero que vocês peguem esse conceito de vazão mássica. Alguém tem alguma dúvida, gente? Podem perguntar se tiverem alguma dúvida. Entender essa questão no sinal aqui. Na entrada sempre negativo, na saída sempre positivo. Preciso que vocês me digam que eu não estou vendo vocês. Parece que nessa sala só tem José, Outro e Flávio. Quero ver o restante da turma. Ó, essa sala fala que uma sala para fumantes deve acomodar 15 pessoas, né, que fumam bastante. O requisito mínimo de ar fresco para essa sala é de 30 litros por segundo por pessoa. E você deve aí determinar a vazão máxima diária de ar fresco que precisa ser fornecida para a sala e o diâmetro do tubo para a velocidade do ar não exceder 8 metros por segundo. Vamos devagar, vamos dividir essa questão aí em A e B, tá? Para ficar aí mais fácil da gente resolver.
Primeiro, vamos achar a vazão máxima diária. Né? Pessoal, se a gente for partir lá da nossa equação, né? Lembrando aqui, ó, o volume de controle ele vai ser fixo, o que ele quer é qual vai ser o fluxo, né, de ar fresco para essa sala para atender esse público, né, que vai estar dentro dessa sala. Então, o que ele quer é o fluxo máximo. Né? Então, o fluxo máximo vai ser massa específica, né, vezes a velocidade, vezes dA. Ele já deu esse produto escalar aqui, esse VDA aqui, de 30 litros por segundo por pessoa. Então, vamos determinar a vazão máxima. Eu vou precisar integrar aí, professora? Não, porque ele já deu o fluxo volumétrico. Eita, foi ligeiro. Não, Flávia. É tão ligeiro que não deu certo. Dessa vez não deu certo. Ah, sim, 30 vezes 15, sim, tá. Eu pensei que já era o fluxo máximo diário. Sim. Aí a vazão volumétrica, né, aí a vazão volumétrica, 15 vezes 30 vai dar 450 litros por segundo. Ele pede o fluxo máximo diário. Também não, Fábio. Olha, vocês precisam prestar atenção ao que é pedido. Esse é o fluxo volumétrico, tá? Que vocês acharam, 0,54, mas ele pede por dia, ó. Um dia tem 86.400 segundos. Tá? Então, é 1,2 vezes 30 vezes 15 pessoas. Tá? Só transforma aí de litros para metro cúbico, né? Porque a gente está trabalhando com a massa específica em quilograma por metro cúbico, e aí a gente acha o fluxo máximo diário. É o que ele pede, ó, gente, a vazão máxima diária. Sim. Ainda dá tempo, ainda tem outra parte da questão aqui que ele pede. O diâmetro do tubo para a velocidade do ar não exceder 8 metros por segundo. Ele quer o diâmetro do tubo. Então, a gente já sabe o fluxo máximo. Já sabe a massa específica. A velocidade ele quer que não exceda 8 metros por segundo.
Então, quem vai ser o diâmetro? Lembrando aí que a área, ó, π d ao quadrado, ou πr ao quadrado, π d ao quadrado sobre 4. Eu vou usar o fluxo máximo em quilogramas por segundo, porque a minha velocidade está em metros por segundo, não está por dia, né? Vamos lá, ninguém colocou nada. Outra. Então, a gente tem a massa, a velocidade foi pré-determinada, ele quer o valor do diâmetro. Espera, Zé, vocês estão tão calados? Eu não sei se vocês estão fazendo. Ô, que saudade da sala de aula. Vamos lá, vamos encontrar o diâmetro. O Ô, tu estava certo. O que foi que você mudou? Não, Flávio. Não. Estava certo. 0,26762. Dá um tempo para o pessoal que está fazendo aí também. Testar para ver se encontra esse resultado. Eita, que a chuva agora. Apertou. Então, o diâmetro vai dar 0,2676 metros para que a velocidade não exceda 8 metros por segundo e esse fluxo aí atenda, né, essa... Isso, José. Agora foi. E esse fluxo aí atenda, né, as 15 pessoas para 30 litros por segundo de vazão volumétrica por pessoa nessa sala. Perguntas? Dúvidas, pessoal? Perguntem. Professora, ali é densidade do ar, né? O ρ. Aí tem o que? Velocidade, é? Eu estou em aula, falo com você depois, estou em aula. Eita. Fale aí de novo. Não, beleza, eu já entendi aqui. Densidade, Fale. velocidade e área, né?
Massa específica, densidade absoluta, vezes a velocidade, vezes a área, né? Que vai ser o nosso fluxo máximo. A velocidade vezes a área vai dar vazão. E aí, quando eu multiplico pela velocidade, eu pego só... Pela massa, eu tenho fluxo máximo. Beleza, beleza. Tá? Tudo isso aqui de azul é o nosso fluxo máximo. Tranquilo? Eu poderia também fazer, Flávio, assim, ó. Se a gente já tem um fluxo volumétrico, que é 450 litros por segundo, né, a gente poderia também fazer o fluxo volumétrico é igual a velocidade vezes área. Tudo bem também. Foi por aí que eu fiz, mas eu errei a conta. Mas foi desse jeito aí que eu tentei calcular. Você chega no mesmo lugar, usando o fluxo volumétrico. Vamos fazer essa quarta questão, né? Essa é boa. Agora a gente chega na questão boa. Essa é a questão de prova. Vamos ler essa questão, né? Vamos ler com calma, vamos fazer com muita calma. Falou fluido de ar. Então, vamos pegar todas as informações, gente, preste bem atenção. Vamos pegar todas essas informações que tem aqui. Fluido de ar, com massa específica de 1,24 kg por metro cúbico, está em contato direto com essa parede sólida, ó, que eu vou pintar aqui de amarelo, embaixo. AD, que está aqui onde está a AD. Que tem aí velocidade zero, né? Porque quando o fluxo ocorre aqui em contato com a placa, lembra do princípio da aderência? Essa velocidade junto à placa vai ser zero. O fluxo sobre a placa, né, faz com que ocorra essa formação da camada limite aqui, porque ela vai, a velocidade varia em y, isso falando desde a primeira unidade. Só tem que aqui, antes da placa, antes do fluido entrar em contato com a placa, né, a gente teria uma velocidade uniforme, onde esse uzinhozão aqui, ó, tem um valor de 30 metros por segundo. A distribuição de velocidade nessa região aqui, né, dentro da camada limite, obedece, né, essa função aqui, dada aqui na questão. Uzinho por uzão é igual a 2y delta menos y delta quadrado. A espessura da camada limite... Quem é uzinho, professor? Oi? A velocidade, a distribuição da velocidade aqui ao longo de y. Isso daí não é usão, não? Usão é 30. Usão é 30. Ah, tá. Velocidade constante, a velocidade máxima aqui, né? ó. É. Aí a gente vai ficar com a velocidade, varia em y, né? Igual, aí eu passo para cá, o usão, multiplicado aqui por esse 2. Na verdade, o usão aqui fora. A espessura aqui dessa camada limite tem esse valor aqui de 5 milímetros. Considere que a largura da placa, então se a gente olhar isso aí de cima, né, se a gente pensar aqui, ó, que a placa está nessa posição aqui, ela tem uma largura de 0,6. Então, essa placa aqui, deixa eu tentar fazer um desenho aqui, 2D. Ai, meu Deus, já baguncei a placa. Essa placa tem um W aqui de 0,6 metros. Calcule o fluxo máximo pela superfície de controle BC, e ele dá o volume de controle definido por A, B e C. Deixa eu aumentar essa imagem aqui, ó. Esse é o volume de controle, A, B, C, D. O que ele quer é o fluxo máximo aqui nessa região, BC. Lembrem aqui, a área, né? A área aí dessa superfície de controle vai ser W vezes Y. Que está desenhando isso daqui. Ó, se eu estou dizendo que eu tenho uma placa. Tá ruim desenhar. Eu consigo desenhar bonitinho na primeira aula. Ó, se essa placa tem uma espessura W, né, quem vai ser, então,
a nossa superfície de controle aqui na entrada. Vocês conseguem enxergar isso aqui? W vezes a altura, né? É. Tá bom aqui para desenhar. Eu vou ter a altura vezes W, ó. Consegue enxergar essa superfície de controle? Ó. W vezes a altura. Então, a área vai ser a área aqui vai ser, ela vai atravessar, né? W dy, né? Que a velocidade varia em y. É W está aqui, nessa minha seta vermelha aqui, que vai aparecer alguma hora. Ó, nessa minha seta vermelha é W e y vai ser a altura. Vou tentar. W e y. E aí, vamos lá. Nossa equação da continuidade está aqui. Ó, Vou ficar com a integral dos fluxos. Os fluxos onde? AB, BC, CD e AD. O somatório aí desses fluxos vai ser igual a 0. Ó. Vamos destrinchar quem é essas regiões aqui, AB, BC e CD. O que ele quer saber é isso daqui, tá, gente? Então, eu vou isolar isso daqui, que é justamente o que ele quer saber. Se eu conheço todos os outros, se a gente vai calcular e conhecer todos esses outros termos, a gente encontra, então, o fluxo máximo em BC. Vocês concordam que se a minha velocidade aqui, junto à placa, ou seja, no volume de controle AD, a velocidade é 0, eu posso cancelar esse termo, não posso? Não há fluxo. Não há fluxo nesse volume de controle AD. É justamente no solo. Por isso que ele vai embora. Eu vou dividir isso aqui em... Vou separar isso aqui para a gente calcular separado. 1 e 2, tá? A gente fazer separadinho. Oi. Aí dá para veja se essa inferência está certa. Eu posso inferir que está entrando o fluxo máximo em AB e está saindo em BC e CD? Em BC e CD, sim. Tá. Eu tenho fluxo entrando aqui, tá? Eu tenho fluxo saindo dessa região aqui, CD, né? E eu tenho também, né? Na verdade, eu tenho um fluxo passando por aqui, meu volume de controle vai apontar para cá, né? Mas observe que o meu fluido está contido aqui em toda essa região. Por isso que eu estou dizendo que o somatório dos fluxos vai ser igual a 0. Eu não tenho fluxo aqui, então ele vai embora. Na minha região BC aqui, eu vou isolar isso daqui. Se eu encontrar quem é o meu fluxo em AB e CD, eu tenho o meu fluxo máximo em BC. O equipamento aí é bidimensional, o fluido é compressível, né? Por isso que a gente ainda está aqui considerando essa massa específica. Estou falando do ar. E aí, vamos lá. Vamos fazer primeiro essa parte aí que está verde, tá? Que é a nossa região AB. Então, eu vou substituir aqui onde tem dA, eu vou substituir por WDY. A massa, ele não fala de variação de massa, a massa ela é constante, a velocidade é constante aí na entrada, ela é uniforme na entrada, em AB. O W também é constante, então eu vou ficar de 0 até esse valor daqui, que é o meu delta de 5 milímetros, dy. Ou seja, 0, 0, e o dy aqui vai ser o nosso delta de 5 milímetros. Facinho, né? Por que o sinal é negativo? Ó, porque na entrada a área aponta para fora e a velocidade está apontando para o sentido contrário. Então, eu vou levar esse sinal negativo.
perguntas nessa parte? Ô, professora, nesse caso, Rho, U e W saiu da integral e você integrou só DY, não foi isso que deu gama, não foi? Só DY, que deu isso. Tá? Então, negativo. A minha área não aponta sempre para fora do volume de controle, Saldanha. Minha velocidade está nesse sentido do escoamento do ar. Então, lembre, a entrada vai ser sempre negativa. Então, a gente vai ter esse sinal aqui negativo. Vamos agora para a região CD. Diferente da região CD, Saldanha, ó, a minha área aponta para o mesmo sentido do vetor velocidade. Ele vai ter o sinal lá positivo. Então, ó, aqui eu vou ter, também vou substituir, né, no lugar da área por WDY, então o W sai, minha massa específica também sai da integral, né, então eu vou ter a velocidade, né, essa velocidade a gente tem uma função dessa velocidade que representa ela, ó. Vou botar um colchete aqui, que faltou. Então, olha essa função aqui, ó, essa velocidade variando em y está sendo representada para essa nossa função da velocidade. Vou trazê-la para cá. Esse 2 está multiplicando só o Y sobre gama, é? Só o primeiro Y sobre gama. Isso, Flávio. Só o primeiro y sobre gama. Vamos integrar aí de 0 até 5 milímetros. Fazer essa integral aí de 0 a 5 milímetros. Deixa eu passar aqui a lista de presença, gente. Só um minutinho. Vamos aqui. Cadê o chat? Eu não acho. A lista de presença, a gente fala aqui hoje.